estar falando sobre as consequências de Deus dadas para a mulher, né? Porque todo mundo sabe lá na história do Jardim do Éden, no começo do mundo, que Deus criou o Adão e a Eva. E adiantando um pouco a história, a serpente, ela fez a cabeça de Eva, digamos assim, fazendo ela comer da árvore que Deus tinha ordenado para que ela não comesse. Aí ela comeu e depois deu para Adão comer. Aí Deus também deu a punição, porque os dois desobedeceram a palavra de Deus, aí Deus deu a punição pros dois e também deu para a serpente. A serpente quem vai falar é o Marquinhos, e a punição que Deus deu a Adão, quem falou foi o Gabriel na semana passada. Vou estar partilhando aqui. Deixa eu ver se alguém mandou. Tá. Minha tela para vocês poderem acompanhar o estudo junto comigo. O estudo não tá muito longo, tá? Porque não tá muito longo. E gente, aconteceu uma coisa muito ruim. Vocês acreditam que eu perdi o estudo todo que eu tinha feito? Aí eu tive que fazer correndo agora. Vou partilhar aqui com vocês, tá bom? Vou começar já, então. Peraí. Aê, agora deu. Bom, primeiramente, para a gente entender tudo e saber entender um pouco da história, a gente tem que entender o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E também é tudo aquilo que vai contra as escrituras. Então, aí está escrito que é todas as ações que desagradam a Deus. Também são usados outros termos para caracterizar o pecado. Rebelar-se, passar dos limites, fazer algo que causa dano, tristeza ou dor, criar uma cilada para a pessoa cair, se deixar seduzir por coisas erradas, que são as coisas que o mundo nos influenciam, e se opor à justiça e errar. Aqui, gente, uma coisa muito importante é que a gente nunca vai encontrar uma lista do que é certo e o que é errado, do que é pecado e do que não é. Por isso que na nossa vida a gente tem que consultar a Deus para Ele também nos guiar para a gente saber o que nós podemos fazer ou não. Porque se na Bíblia fosse falar tudo que é pecado ou que não é, ia ser uma lista nunca que sim. A origem do pecado, vamos falar desse tópico. Muitas pessoas tem duas hipóteses. Eu fiquei até meio em dúvida, andei pesquisando. Ai, Deus, tô tremendo. Eu andei pesquisando. Muita gente acredita em duas hipóteses. A primeira hipótese é que o pecado foi cometido no céu, quando Lúcifer ele fez a rebelião com os anjos para, como eu digo, para poder tomar o trono de Deus, digamos assim. E também, que aí foi quando Deus jogou ele do céu, que aí ele desceu como fogo, e hoje em dia ele é o Satanás. E também um consenso de que a origem do pecado foi por Adão e por Eva. Eu acredito, pelo menos do meu ponto de vista, Djalma, e se você quiser até ativar o som para corrigir alguma coisa assim, eu acredito que o primeiro pecado foi quando o Adão e Eva pecou. Porque muitas pessoas dizem que eles pecaram, e aí já existem os animais e tudo, né? Aí muita gente fala que quando Lúcifer caiu do céu, como ele desceu com fogo, ele também matou os animais. Não sei se essa é uma hipótese certa. Que aí muitos animais que existem hoje foram que existiam naquela época, hoje em dia não existe mais. Então, se for olhar por esse lado, eu acredito na hipótese de que o primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva. Então, assim se originou. Se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor. Agora a gente vai falar sobre as consequências do pecado. Antes da gente entrar no meu tópico, para a gente poder entender um pouco mais.
o homem, ele cedeu à voz do Satanás. Ele ouviu a serpente e tudo, e ele escolheu agradar a si mesmo e desobedeceu a Deus. Por que ele escolheu agradar a si mesmo? Porque Deus disse para eles não comerem o fruto. Ai, meu Deus. Para eles não comerem o fruto, porque quando eles comessem fruto, eles iam, não, os olhos deles seriam abertos, ou seja, eles não iam ser mais inocentes. Eles iam ter livre consciência do que é o certo e do que é o errado. E o que eles fizeram? Eles comeram. Então, além deles terem desobedecido a Deus, eles resolveram agradar a si mesmo para ter mais conhecimento. Esse primeiro pecado, ele trouxe consequências terríveis, as quais citamos. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Aí a gente vai abrir lá em Gênesis 3:7. Lá em Gênesis 3:7 está escrito assim, ó. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coceram, foram-lhes de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, eles não foram mais... Eles deixaram de ser inocentes. Eles deixaram de ser inocentes e tiveram... certo e que era errado. A comunhão e a amizade de Deus foram interrompidas e fugiram de sua presença, o que chamamos da morte espiritual. Por eles terem desobedecido, a amizade com Deus e eles foi cancelada porque Deus tinha toda a confiança neles e tudo, né? Aí eles desobedeceram, aí aquela amizade que Deus tinha com eles já não existia mais. A gente pode abrir lá em Gênesis 2:17 e tá escrito assim, ó. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse morrerás, gente, ele não é só o morrerás, digamos, no sentido físico. Deus quis dizer, quando Deus disse que eles morreram, que quando comesse o fruto daquela árvore eles iriam morrer, era da morte espiritual. Porque, como eu disse, eles iam ter a ciência do que é o certo, do que é o errado. E também, como eles desobedeceram a Deus, só eles ter comida, ocorreu uma morte espiritual. Entendeu? A terceira consequência horrível foi que, como eu disse, esse aqui eu vou até pular, porque vai ficar muito repetitivo. Olha lá, ó, tá escrito assim, ó. O homem deixou de ser inocente, tendo uma natureza corrompida. Sua mente ficou suja e ele passou a ter vergonha do seu próprio corpo. Gente, esse terceiro tópico, ele é ligado a que eu disse que eles conheceram pessoalmente o mal, né? Para eles terem conhecido pessoalmente o mal, o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos. Eles não estavam mais inocentes. Então, por eles não serem mais inocentes, eles viam que eles estavam nus e passou a ter vergonha do seu próprio corpo, porque eles estavam se expondo. E em Gênesis 3:10 está escrito, e ele disse, ouvi a voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Ai, meu Deus. E porque estava nu. Porque estava nu e escondi-me. Ou seja, eles passaram a ter vergonha do seu próprio corpo, porque os olhos deles foram abertos e eles não eram mais inocentes. E por último, Adão... Olha você ver, gente. Adão quis culpar a Deus pela companheira que ele havia lhe dado. Ou seja, ele começou a culpar a Deus, falando, não, você me deu uma companheira errada. Ela que me influenciou a comer o fruto. Ela que desobedeceu a tua palavra e me deu para me comer. Ele culpou ela. Jogar a culpa para cima dos outros é assim que funciona, né, gente? Porque se a culpa, na verdade, também foi dele. Por quê? Se a Eva comeu para depois oferecer para ele. Ele devia ter a consciência e falar, não vou comer, né? Deus disse que não. Aí, quem ia ter conhecido ele ia ter pecado sozinha. Mas ele também comeu. Então, ele não podia jogar a culpa para cima da Eva, né? Tá lá em Gênesis 3:12. Então, disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi.
Tá vendo? Jogou a culpa pra cima dela. Então, outro pecado. O pecado trouxe consequências individual daquela época, né? E coletivo, que se estendeu até hoje. Aí, uma outra coisa muito importante, que as principais consequências do pecado são a morte, que está escrito em Romanos 6:23, e o afastamento de Deus. Por que o afastamento de Deus? Por eles terem pecado e os olhos deles têm sido... eles pecaram. Aí os olhos deles foram abertos e eles não foram mais inocentes. Só que isso, gente, se estendeu até a nós. Por eles ter pecado, onde nós não somos imortais, nós teremos a morte, e como eu estava dizendo, o afastamento de Deus, por eles ter pecado e tudo, como eu já disse, a gente pode termos o livre-arbítrio, nós podemos trilhar nossos próprios caminhos. Só que se a gente sair dos caminhos que é do Senhor, o que a gente vai acontecer? Vai afastar de Deus e vai aproximar do mundo. É por isso que existe o batismo também. Para quando a gente batizar, a gente conseguir aproximar mais quando a gente batiza, a gente morre quando a gente morre para o mundo e vive para Cristo, a gente tem que andar perante os caminhos dele. O pecado, uma outra coisa muito importante de dizer do pecado é que ele não conseguiu retirar do homem a imagem de Deus. Porque nós continuamos sendo a imagem que a gente é. Só a gente continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Só que o que acontece? Por eles ter pecado, nós somos violentos, nós somos imorais, nós somos corruptos, nós mentimos, nós pecamos. O pecado faz com que o homem se desvie dos propósitos de Deus e perca sua companhia. O que fez por Adão faz para todos nós. Só, gente, que Deus ele é tão bondoso com nossas vidas, que se a gente se afastar dos caminhos deles, a gente pode ver lá em 1 João 1:9, olha o que está escrito. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o véu se rasgou e nós temos livre acesso a Deus. Ou seja, se a gente pecar, a gente pode ter o livre acesso com ele, pedir perdão e voltar a andar nos caminhos de Deus. Então, nem tudo está perdido. Nós nascemos pecadores, não importa o que façamos, nós sempre vamos ser pecadores. Nós somos pecadores também por causa dos atos de adultério, homicídio e o furto que cometemos. Mas porque nascemos em pecado, sendo assim aos olhos de Deus, nunca podemos ser bons pelos nossos próprios esforços. Isso aí eu tirei de um livro desse homem aí. Agora sim, eu vou falar do castigo da mulher. Tá vendo, gente? É bem curtinho, é porque, né? O castigo dela tá no... Peraí. Tá anotado aqui, sabe? Capítulo... tá, versículo. Tá no versículo 16 do capítulo 3. Vamos ler. E Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Primeiro eu vou estar explicando eu tô nervosa, gente. Desculpa, eu tô tremendo. Aí, essa versão aqui tá mais antiga, eu achei muito difícil as palavras dela, então eu peguei e eu pesquisei uma versão mais atual, com palavras que a gente pode entender mais. Aí, ó, tá escrito: para a mulher, Deus disse: vou aumentar o teu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz aos filhos. Além das dores do parto, o relacionamento entre a mulher e seu marido também foi prescrito. Isso.
agora eu vou. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Bom, deixa eu ver aqui onde eu tô. Quando o versículo diz que o marido de Eva, no caso, até hoje é assim. Olha lá, ele vai dominar. Quando vai escrito que o marido ia ter todo o domínio sobre a mulher, porque é uma das maldição aí ela sujeitar a autoridade da marido. Isso não implica de forma alguma a autoridade da sua parte. Marquinhos, o microfone tá dando retorno Quem? do Marquinhos. Ah, agora sim, pode continuar, Esther. O Marquinhos tá dando retorno. Nossa, eu tô gaguejando demais, que vergonha. Não preocupa não, tá ótimo, tá lindo. Deixa eu ver, peraí. Ah, tá. Além das dores do parto, as esposas têm que se sujeitar à autoridade dos maridos. Por isso que quando Deus disse a Adão para ele que ele, com o suor do teu rosto, que ele vai sustentar a casa, é isso também. Ele que vai ter autoridade sobre a casa e sobre a sua esposa. E sobre a sua esposa. Aí, isso é mais, se a gente for pensar, é mais um fardo também para ele. Também a maldição coube para os dois. Gente, eu também queria dizer que o diabo, ele é sujo. E ele pensa que ele ganhou. Ele pensa que ele ganhou quando ele enganou a mulher a comer o fruto. Que ele ganhou, quer dizer. Ele pensa que ele ganhou quando ele mandou a mulher comer o fruto e Deus mandou a maldição. Ele tá muito errado. Por quê? Porque foi com as dores do parto, as dores do parto, a dificuldade pra... Aí deu de novo, né? Aí. Foi com as dores no parto e com a dificuldade de nascimento que Maria não ganhou com isso, porque continuou na mesma coisa, porque no ventre da mulher que nasceu o Filho de Deus. Então ele não ganhou com isso. Acho que é só isso que eu tinha que falar, gente. É que Deus, ele sabe muito bem o que ele faz e essa é a maldição que veio para a mulher. O diabo ele não ganhou com isso, porque foi de uma mulher e do ventre de uma mulher com as dores no parto que Jesus teve que nascer num lugar onde moravam animais. Foi com toda essa luta que nasceu o Filho de Deus através do ventre da mulher. E que de Deus. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu estava pesquisando muito, não tinha muito, como eu digo, o assunto separado só do castigo da mulher. É a mesma coisa que aconteceu com o Marquinhos. Não tem um tópico só do estudo só da serpente. Então foi mais difícil de fazer, porque eu tive que ler muito site da Bíblia. E aí, só saiu isso aí mesmo. Agora eu vou tirar daqui e vou voltar para a tela, tá? Peraí. Amém. Tava bom. Foi bom, viu, Esther? Foi curto, mas foi gostoso. Eu anotei algumas coisas aqui que você comentou, e aí nós vamos começar do começo. Primeiro, quando você menciona sobre o pecado, né, de Lúcifer em relação ao pecado de Adão. Na verdade, o pecado de Lúcifer, ele é imperdoável. Por quê? Porque ele quis estar acima de Deus.
né? Então, ele perdeu a oportunidade de ser perdoado, né? Então, assim, o pecado dele é imperdoável. Por isso ele já sabe que ele é condenado, que a Bíblia sempre fala a mesma coisa, sempre vem no mesmo, na mesma direção, né? De que Satanás já tem já o seu espaço já separado no lago de fogo e enxofre. Já o pecado de Adão é um pecado perdoável. Então ele teve a oportunidade de ser perdoado. Tá? Então, nesse momento, Deus criou para ele a oportunidade de que ele se arrependesse, e no momento do arrependimento, ele poderia voltar, né, a andar com Deus da forma que ele andava antes. Porém, ele não poderia mais andar no jardim, porque o jardim é um lugar de pureza, é um lugar onde tudo se transforma, né? Tudo foi criado por Deus, nada foi colocado pelo homem. Então, por isso que Adão e Eva não poderiam ficar lá dentro. Você falou sobre textos que você pesquisou e não conseguiu achar sobre as dores das mulheres, né? Mas a gente pode mencionar algumas, por exemplo, a dor que Noemi sentiu quando perdeu os filhos, né? Perdeu o marido. Né? Você vai ter a história de Ruth, você vai ter a história de própria Esther, né? Você tem as histórias das mulheres da Bíblia que acabaram aparecendo, ou seja, Deus deu essa oportunidade para mostrar algumas dificuldades que elas sofreram, que elas sofriam, né, e que algumas ainda até hoje ainda sofrem em alguns países onde se prega ainda o islamismo, elas têm essas dificuldades ainda como mulheres. Então essas são as dores do parto, não é só a dor do parto, né? São as dores das consequências por ser submissa, ter que ser sujeita ao marido, elas acabam realmente tendo que pagar por este preço. Você mencionou sobre a morte espiritual, né? Então, a morte espiritual, ela é nada mais do que você perder, o Adão, no caso, como foi uma criação de Deus, ele perdeu a oportunidade de estar todos os dias em espírito, ou seja, totalmente direcionado, visto na visão de Deus. Eu fico imaginando Adão, como ele poderia ser, porque Moisés, quando ele ficou, né, no monte 40 dias, 40 noites com Deus, ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia, ou seja, tiveram que cobrir o rosto dele com lenço, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Aí eu fico imaginando como era o esplendor de Adão e Eva, pelo fato de terem o contato, não era nem mais conversar, mas terem contato direto com Deus. Como eles eram iluminados, como eles tinham poder, como tinham sabedoria. Né? E assim, Adão era um ser totalmente diferente dos que outros foram, né? Porque Adão foi uma criação das mãos de Deus. E Deus criou e deu poder para ele. Quando você menciona em Gênesis 3:12, quando Adão, né, fala, eu cometi o pecado por causa da mulher que o Senhor me deu. Na verdade, isso tem né, se a gente for resumir, isso chama-se transferência de culpa. Né? Então, a gente quer transferir as culpas dos nossos pecados para alguém. Hoje eu sou alcoólatra pela culpa de fulano. Eu sou viciado pela culpa do ciclano. Eu sou viciado em jogos porque alguém me levou. Mas esquece de que você é que colocou a mão, ou pegou, ou realizou pela primeira vez por sua vontade. Né? Então, ou seja, se Adão comeu o fruto que Eva acabou comendo e dando para ele, é porque ele se colocou na posição de querer realmente conhecer. Né? Se Deus já tinha orientado a ele que aquele fruto não poderia ser comido, não poderia nem ser tocado, então ele já sabia que isso era errado. E jamais ele poderia transferir a culpa. Né? Por isso que Deus dá essas advertências e dá essas ordenanças. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, a serpente, que é o tema do Marquinhos da próxima semana, que eu fico imaginando o seguinte: a serpente, ela deveria ser um ser que andava e que falava, né? Tanto que a ordenança que Deus dá para ela, a gente já sabe, né? Você rastejará sobre o teu ventre e comerá do pó da terra durante os seus dias. Então, assim, deveria ser um ser como nós, que andava, poderia até não ser uma serpente, né? Poderia ser um ser representado como uma serpente e se tornou uma serpente depois, a partir do momento que ela deixou-se, né, ser usado pelo diabo. Tô te ouvindo não, Esther, você tá mudo. Tá falando, não tô ouvindo não. Tira do mudo. Pode continuar, depois eu falo.
Então assim, foi lindo. O Marquinhos chegou depois, o Jim chegou depois, aí, mas eu e Gabriel tivemos o tempo de degustar de toda a sabedoria que Deus deu para essa menina. Ela ficou meio nervosa, ficou gaguejando, achou que não ia dar certo, mas no final tudo deu certo. Gente, eu tô tremendo aqui. Eu tô gelada. Que vergonha. Vergonha? Você não tem que ter vergonha, Ah, é de não. vergonha. Vergonha de quê? De falar de Deus? Falar das coisas de Deus? Nós estamos falando do livro de Pois Gênesis, é. nós estamos falando da criação, nós estamos falando do início, nós estamos falando do alfa, né? Então, assim, não dá para ter vergonha para falar de Gênesis, né? Principalmente falar sobre aquilo que foi o pontapé inicial de tudo que nós vivemos hoje, né? E assim, às vezes Pois é. nós temos o hábito de querer, talvez, recriminar a Eva e a Adão por ter pecado. Mas vocês imaginam se não tivesse tido esse momento, se não houvesse essa permissão de Deus para que isso tivesse acontecido, será que nós estaríamos falando disso hoje? Não, com Então, certeza. assim, nada é por acaso. Para tudo existe um Uhum. propósito. Né? E esse propósito Deus colocou no nosso coração para que a gente possa continuar. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos na terra, enquanto nós estivermos proferindo a mesma fé, nós vamos continuar falando de Gênesis e Apocalipse, né? O... Ah, o dia, viu? Muita Ô, gente. Djalma, eu tava até conversando com meu pai ontem, porque meu pai também vai fazer o estudo dele. Aí ele tá pesquisando e ele queria entender, ele falou que pra ele poder fazer o estudo dele, ele tinha que ver desde o começo pra ele poder, talvez até associar uma coisa à outra. E aí a gente tava pesquisando vários sites que ele também tava me ajudando a fazer meu estudo. E tava escrito até no site, aí minha mãe até achou meio errado e tudo. Aí eu até falei que hoje eu ia até comentar com você, aí você nos explique com a sua sabedoria. É que no site, de uma parte eu até concordo, que para todo pecado, você não vai pecar. Simplesmente chega e peca, vai ter uma tentação para aquilo. Toda pessoa, quando ela peca, algo tentou ela. A Eva, ela não chegou de uma vez e comeu o fruto da árvore. A serpente tentou ela, ficou falando que se ela, a partir do momento que ela comesse aquele fruto, ela não ia ser mais inocente, ela ia saber de tudo e tal. Então, a serpente influenciou ela a comer aquilo. Mas aí, quando a gente estava vendo, falou, a serpente cita que quando a Eva comesse do fruto, ela ia saber o que é certo do errado, igual Deus sabe. E aí, disso surgiu uma certa inveja. Que ela pensou assim, nossa, eu vou saber do que Deus sabe. E teve inveja, foi e comeu. Aí eu até falei assim, meu pai, não, pai, não é isso não. Ela comeu porque ela queria saber, ter conhecimento, por ela saber mesmo. Aí no site estava lá, porque era inveja. Aí eu até falei que ia comentar com você para você tirar essa dúvida da gente. Vamos lá. Primeiro, na Bíblia, como a Bíblia ela não é um livro de estudo, ela é um livro religioso, né? Ou seja, a gente não pode vislumbrar os nossos estudos na Bíblia desde que a gente queira aprender algo sobre ela. Aí você tem que buscar outros meios. A Bíblia, ela é um livro religioso, é um livro onde a gente aprende as coisas de Deus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, as suas ordenanças, né? Tudo aquilo que o povo já viveu, a vida pela desobediência, a vida pela obediência. Então, eu imagino assim, primeiro, e creio que a Eva não foi tentada de imediato. Por exemplo, ela não chegou simplesmente assim, levantou de manhã e a serpente estava lá já com um fruto na mão, falando, olha aqui que fruto lindo que você pode comer porque vai te fazer bem. Né? Então, Marcelo, mas acredito também, sim, houve uma preparação para que isso acontecesse. Né? E qual foi essa preparação? Foi ter muita autoconfiança. Eu não acredito que tenha sido inveja, não. Porque Adão e Eva eram seres puros, eram seres sem pecado. Eles não tinham pecado ainda. Se eles não tinham pecado, a inveja, a luxúria, sabe, a ostentação, a gula, os pecados que se chamam de pecados capitais e os pecados, né, que são dos mandamentos, não poderiam estar existindo lá no paraíso. Porque eram só os dois.
Então, eles não eram pecadores. Eles se tornaram pecadores, porque eles pecaram contra aquilo que Deus tinha ordenado. E aí, por que que a serpente chega para Eva e fala assim, olha, coma, porque você terá a mesma visão de Deus. Porque a serpente está dominada por quem? Por Satanás. E se Satanás estava em domínio dela, ele viveu com Deus. Diz que Lúcifer era o ser de luz, ele era o mais belo dos querubins, né? Então, ou seja, ele era aquele que como se fosse o vice-presidente, né? Então era Deus e ele lá do lado de Deus. E o pecado dele foi ele querer ser maior do que Deus, por isso ele perdeu isso. Então ele conhecia tudo aquilo que Deus tinha ordenado e ele conhecia a Deus desde o início. Então ele tinha artifício suficiente para poder convencer Eva de que tudo aquilo que ela pudesse fazer ou criar, que seria igual a Deus. Eu não acredito que tenha sido inveja, mas talvez ingenuidade. Por exemplo, como que vamos pegar uma adolescente, uma pré-adolescente como você mesmo. Qual é o caminho mais certo para você entrar, por exemplo, no vício da bebida? É que pela inocência das suas amizades te convença a você colocar o primeiro copo na boca. Como é que você entra no vício do cigarro? Alguém vai chegar a você e te oferecer o cigarro. Então, ou seja, na inocência você entra no pecado. Agora, na consciência você continua nele. Né? E aí é onde Satanás acaba dominando a gente. Por quê? Porque a pessoa, quando ela peca, ela se sente envergonhada. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Né? Quando pecaram, o que aconteceu? Eles foram se esconder. Eles se esconderam de Deus por vergonha. Porque aí eu pequei, agora eu estou nu. Né? Eles colocam como nu, porque era para eles uma novidade. Mas eles se sentiram nus ali pelo pecado. E o pecado te tendencia a ter vergonha, a se sentir vergonhoso na presença de Deus. E é onde as pessoas, às vezes, que pecam, se afastam dele. Ao invés de pecar e orar, oh Deus, me perdoa. Porque nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todas as horas. Qualquer momento nós estamos, às vezes, falando mal de um líder, nós estamos falando mal dos nossos pais, nós estamos falando mal de alguém, nós estamos vendo coisas polêmicas acontecendo no dia a dia e a gente entra no meio. Nós somos seres humanos, carnais e pecadores. Então, nós somos tendenciosos às coisas erradas. Né? Então, assim, não acredito que tenha sido inveja, que Eva teria tido inveja. Se o Marquinho e o Dinho aí tem alguma outra opinião sobre isso, fica à vontade, viu, Dinho? Sei que esse boné de aba aí, tá parecendo que você colocou um bambolê na cabeça. Hein, Dinho, o que você tem para falar para nós? Seu microfone Abre a boca e fala! Pai seu. Paz. Eu tô só aprendendo. Ah, sei. Aham. Tô só aprendendo. Eu dei uma lida lá pra relembrar e fiquei focado em tudo que Deus fez no começo da criação. E o que eu achei mais interessante é que a Bíblia fala que Deus foi fazendo as coisas e viu que aquilo era bom. Então, tudo que ele fez e achou que era bom, permitiu que nós chegássemos aqui. Eu creio que cada um tem um objetivo. Deus, quando ele criou o mundo, ele já criou com um objetivo. Ele criou as pessoas com um objetivo, os animais com um objetivo, e viu que tudo aquilo era bom. Tanto que o que era ruim, acabou. É por isso que eu acho que acontece tanta coisa ruim. Eu acho que Deus vai permitindo que as coisas ruins vai desaparecendo, sabe? Assim como vai acontecendo coisas boas, vai acontecendo coisa ruim. Sim. Agora, com questão... tá me ouvindo? Perfeitamente. Com questão ao pecado, a queda... Eu não tive tempo para estudar igual vocês estudaram profundo assim, não, né? Mas eu acho interessante o tópico que todo mundo colocou aí. Eu até tentei prestar bastante atenção no estudo, mas o Theo estava me tirando atenção aqui, estava copiando aqui. Foi ele para estudar também? Lá na sala. Mas interessante
a visão que cada um teve aí. A do Djalma, da Esther. Agora eu vou esperar o Marquinhos falar. Teólogo Marquinhos, quase formado já, hein? O Marquinhos. Vocês estão cheios de graça pro meu lado, viu? Cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de graça, hein? Marcelo chegou Olha, também. olha. Aí deixa o Marcelo falar, ó. Aproveita. Por que você não pode falar? Eu, né? Cheio de graça. Bom, eu acho que eu concordo com a sua teoria também. O homem e a mulher não eram seres pecadores na época que foram convencidos, né? A mulher foi convencida, né, por Satanás através da serpente, né? Então, né, ela foi convencida ali através daquilo que ela viu que era bom aos olhos para, né, comer, né? E ela foi convencida ali do que, né, poderia, né, chegar próximo ao conhecimento do que era o mesmo que Deus. Então ela, né, viu que era bom. O que acontece conosco hoje, é o pecado. É ver, né, e deixar ir ao coração, é ver o que é bom, né, aos olhos, e isso vai para o nosso coração. Isso foi o que aconteceu no jardim, né? Ela viu o que era bom aos olhos, né? O próprio versículo vai dizer isso, né? Viu que era bom aos olhos, né? E foi convencida, né? A serpente lançou ali a pergunta: será que Deus disse mesmo? A própria, né, serpente questiona isso, né? Será que Deus disse isso mesmo? Né? Então nós vemos isso mesmo, é um questionamento, se torna um questionamento. E quando ela vê ali aquele fruto, né, se torna bom aos olhos, né? E quantas coisas a gente vê, né, do pecado ali se torna bom aos olhos, e aí vai se tornando ali bom ao nosso coração, e aí se torna um prato cheio, né? Então é algo que né, para o dia a dia nosso mesmo, e é coisas que a gente deve se atentar, né? É algo do nosso dia a dia. E, então é algo que aconteceu lá e se acontece todos os dias conosco. É algo que nós devemos atentar, né? É algo que nós aprendemos lá com ela, né? E eu concordo, né, com essa teoria aí que você nos deixou, presbítero Djalma, né? Não havia pecado, né, com eles lá, eram seres puros, né? Adão e Eva. O pecado só veio depois. Isso mesmo.